Desculpe te interromper. Não, tá ótimo, ainda bem que você... E quando eu conto a minha história, para que as pessoas entendam que nesse momento hoje de tanta artificialidade, as pessoas olharem e falam assim, existe algo real. E se existe algo real, se ele conseguiu, eu também consigo. Hoje nós vamos conversar com Genilson Brito Rodrigues. Sabe quem é ele? Está aqui do meu lado. É o goleiro Mão. Ele é ex-goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. E olha, tem uma história maravilhosa, transformada pela educação. E tem também, né, esse gancho com a rede de ensino Docton, e ele vai explicar para a gente. Eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai se inspirar nessa história da vida do nosso goleiro Mão. A gente fala nosso goleiro Mão, né? Porque ele é aqui da casa, da rede de ensino Docton. Mão, eu acho muito interessante que sempre nas entrevistas você deixa bem claro a real mesmo, a sua história real de como você começou. E tem a ver com as ruas, né? Assim, obrigado pelo convite, eu fico muito feliz toda vez que eu venho a Caratinga e principalmente falar da Docton, falar do professor Pedro, falar do professor Cláudio, para mim é muito emocionante, do Léo também, de uma história que tem na Docton. Quando eu conto a minha história, a história real, para as pessoas entenderem que muitas pessoas que observam a televisão e o esporte imaginam que aquele atleta já nasceu dentro da televisão ou por conta de uma condição financeira familiar. Quando eu falo que eu tive uma passagem pelas ruas, para que as pessoas entendam que naquele menino que está na comunidade, ou a mãe ou o pai que vai assistir aquela entrevista, ouça, veja que há possibilidade de transformação. E o esporte foi a ferramenta que foi utilizada para que eu tivesse a minha vida transformada na minha final da minha infância para a minha adolescência. E todo o trajeto, todos os problemas que eu passei na minha infância, na minha adolescência, até chegar na maioridade, foram processos para que eu chegasse até aqui e pudesse contar a minha história para alguém. Porque eu aprendi na Docton, eu tive a minha vida transformada de uma maneira completa, academicamente, socialmente, profissionalmente, dentro da rede Docton. E quando eu descobri o ambiente acadêmico, no primeiro momento eu tomei um susto, porque eu sempre ouvi o seguinte, que certos lugares não eram para mim. Por quê? Comunidade pobre, garoto de rua, visto como favelado. Então o que me restava era o que a sociedade queria para mim, ou seja, mais um dado no gráfico da violência. E é claro que por você vivenciar aquilo diariamente, você se acostuma com aquele ambiente. Você acha que é normal? Exatamente. Eu falo isso até para os meus filhos e para os amigos, que quando eu chegava em determinado local, eu ia para os cantos, porque a rua, a sociedade, as pessoas fazem isso com você, principalmente quando você vem de bairros periféricos. E quando eu conto a minha história, para as pessoas entenderem que é do Espírito Santo, eu sou do Espírito natural. Santo, sou de Santo Antônio, das Palafitas de Santo Antônio, com muito orgulho, eu sempre estou lá, levo os meus filhos para andar de canoa, tomar banho de maré, o meu filho Davi, o meu filho Jefferson, vivenciar aquele espaço ali onde eu comecei a dar os primeiros saltos, os chutes como goleiro. E quando eu conto a minha história, para que as pessoas entendam que nesse momento hoje de tanta artificialidade, as pessoas olharem e falam assim, existe algo real. E se existe algo real, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, quando eu agrupei, quando eu fiz a conexão, a minha vida com a Docton, ali em 2013, eu lembro que quando eu estava no primeiro período no curso de Educação Física e Licenciatura, eu fiquei reprovado em 3 disciplinas. Porque eu sempre estava ouvindo assim, que eu não ia conseguir, que ali não era o meu lugar. E eu tive uma base de professores e uma base estrutural da Docton, o professor Pedro, o professor Cláudio, o Léo me incentivando, toda uma estrutura que você vai conseguir. Eles acreditavam mais em mim do que eu mesmo. Isso acontece exemplo de outros atletas também, que eu já ouvi Exatamente, história, né? Exatamente. E isso... Tem esse mundo, né? Será que eu consigo? Uhum. Não, não é para mim. Isso. E você
conseguiu provar a prova viva. É para você exatamente, dá para fazer. Que você tá querendo. E quando eu cheguei no segundo período, eu falei, cara, isso aqui é para mim. Eu vou dar aula aqui nessa faculdade. E todo mundo ficaram rindo da minha cara. E hoje eu dou aula na faculdade que eu estudei. Então isso para mim é gratificante. Poder contar a história para as pessoas que dá para fazer, acreditar. Hoje eu faço o processo assim, ó. Não deixa as pessoas te desanimar, não deixa as pessoas te abater, não deixa. Faça com que você produza aquilo que você precisa fazer. Então a minha história com a Doctor, ela é basicamente uma ferramenta. Eu costumo dizer que eu sou um projeto social do professor Pedro, do professor Cláudio e do Léo. Porque são pessoas que vieram para transformar a minha vida. E eu sou muito grato a Deus, por quê? Porque eu conheci eles no momento que eu estava assim, o que eu vou fazer da minha vida quando eu parar de jogar? Porque ser visto como um ex-goleiro da seleção, tudo bem, tem uma história, mas era muito pouco para a história que eu construí de infância, adolescência e maioridade. E hoje, agrupando, né, fazendo essa articulação com a educação, esporte, levando até a comunidade, mostrando para os adolescentes que eles podem também realizar o sonho, que não seja no futebol de areia, mas seja no futsal, no futebol de campo ou em outra modalidade, mas que esteja articulado com a educação, porque educação e esporte, sim, transforma a vida das pessoas e transformou a minha. Isso é importante, mas, irmão, eu acho que, assim, vão aproveitar esse momento seu para que as pessoas também entendam e possam conhecer um pouco mais desse seu desejo, né? Como que surgiu, como que você chegou ao futebol de areia e até a seleção brasileira? Eu cheguei no futebol de areia, foi dos meus 14 para os 15 anos, ali quando eu encontro meu pai morto no lixão de Santo Antônio. Nossa. Meu pai era alcoólatra e eu encontrei ele morto no lixão. E naquele dia eu me lembro muito bem que foi, hoje eu vejo que foi engraçado. Por quê? Porque minha mãe falou assim, ó, a gente não tinha dinheiro para enterrar. A vizinhança fez uma vaquinha lá, comprou um caixão e botou lá no cemitério e tá tudo certo. Cheguei em casa, uma casinha bem simplesinha. Minha mãe falou assim, meu filho, o que você vai fazer agora para sua vida? Seu pai morreu. E aí? Quantos irmãos? Sou eu e o Carlos, né, o mais velho. E tem a Natália, que nós adotamos ela bem novinha. E ali, assim, uma cozinheira, sem perspectiva de nada, semi-analfabeto. E ali eu falei, mãe, meu sonho é ser goleira de futebol. Ela me deu uma surra, porque na cabeça dela era coisa de vagabundo, aquela coisa toda. E eu me lembro muito bem disso. Eu falei, a partir de hoje, você vai trabalhar para você fazer as suas coisas. Então, eu não fui do jeito dela, ela me ensinou. Meu pai, vou falar para as pessoas que estão me assistindo, meu pai foi meu herói. Meu pai me ensinou muitas lições. O mal que ele fazia era para ele mesmo, por conta da bebida. A minha mãe é um exemplo de mulher, semi-analfabeta, criou uma família, uma estrutura. Os valores que nós carregamos hoje vêm dela e do meu pai também. Porém, a gente aprende também com a vida outros valores, que é o quê? Você saber o momento de refletir o que é bom e o que é ruim. E ali eu fui no Areal de Santo Antônio, depois de tudo, sentado no meio-fio. Todo dia tinha um futebol que eles chamam de pelada lá. Eu cheguei sentado no meio-fio, faltou um goleiro. Coincidentemente, o goleiro se chama Genilson. Só que o dele era com G e o meia com J. Uhum. Aí o cara olhou para mim, bota esse menino que tá no meio-fio aí. Eu lembro como se fosse hoje, uma trave gigantesca. Eu entrei no gol. A bola estava de outro, era um areal, hoje é uma praça, não tem mais o areal, tem um campo de futebol de areia, mas não tem mais o areal, a prainha de Santo Antônio. E o rapaz chutou a bola bateu, eu não defendi, a bola bateu em mim. O cara falou assim, fica aí que você tá agarrando bem. E eu peguei aquela palavra, você tá agarrando bem. E toda vez que eu treinava, toda vez que eu jogava, eu lembrava daquele cara falando, fica aí que você tá agarrando bem. Nossa, aqui até arrepiando. O poder da palavra na vida do próximo. E depois daquele dia, eu entendi que tudo que eu fizesse dentro do futebol, eu estaria fazendo muito bem. Eu sempre fui, como atleta, muito dedicado nos treinos, meio que perfeccionista. As pessoas falavam, você é chato, e de fato, porque aquela palavra ecoava nos meus ouvidos, fica aí que você está agarrando bem. E eu acreditei, aí eu até brincava, eu acredito até hoje, porque né,
Eu tinha que treinar para ser bom, para se me tornar bom. E eu nunca me achei um bom goleiro. Eu sempre me achei esforçado, além daqueles que não queriam se esforçar. Então a minha história começou ali no Areal de Santo Antônio. Joguei alguns campeonatos amadores, e com esses campeonatos amadores em Camburi, o time de Bangu, o time do Canarim, que era lá de Santo Antônio, o time do Pratsuá, entra a era da profissionalização em 2000. Monta-se um time do município de Serra, ao qual eu moro hoje, e eles me contratam. Só que o time era muito estrelado, só tinha cara de seleção brasileira, e eu era o único que estava vindo do futebol amador, ou seja, do futebol de areia amador. E eu lembro muito bem que nós fomos fazer uns exames na UFES, exames médicos para saber a capacidade física do atleta. Teve um médico lá que ele é muito renomado, e depois eu encontrei com ele, fizemos todos os exames, aí veio para o anúncio dos exames. Ele falou assim, se esse rapaz for o goleiro do time, vocês perderam o campeonato. Porque a única coisa que ele tem, falando de mim, você. No meio de todo mundo. Porque a única coisa boa que ele tem, mais ou menos, é a altura. O resto, ele é péssimo em tudo. Eu falei, eu sou o menorzinho aqui pensando, né? Nem bem cheguei, já vou ter que sair. E ali acreditaram em mim. Porque eu já tive uma história no amador e pelo potencial que eu já tinha construído. Aí eu comecei a treinar, fui me desenvolvendo. Resumindo a história, fui o melhor goleiro da competição, fui campeão e aquele ano fui convocado para a seleção capixaba. Nossa, que incrível. E a minha história no futebol de areia foi galgando. 2001 foi a mesma coisa, 2002. Quando eu chego em 2002, já as pessoas sempre falavam assim, a revelação mão. Porque profissionalmente eu já tinha 2 para 3 anos que eu já estava jogando profissionalmente. Chega em 2003, eu vou para o Rio de Janeiro, jogar na seleção do Rio, jogo um campeonato brasileiro, sou o melhor goleiro do brasileiro. Isso foi em outubro. Em novembro de 2003, eu sou convocado para a seleção brasileira e me apresento em janeiro de 2004. E a minha trajetória na seleção brasileira começa dia 2 de janeiro de 2004, lá em Copacabana, e ficou até 2024. Uma história de muito sucesso, de muitos títulos, algumas derrotas, mas o que eu aprendi que na trajetória da seleção tudo era mais difícil. Preconceito, menino de comunidade, é o moreninho da comunidade, tudo isso eu enfrentava e enfrento até hoje. Porém, hoje com a maturidade maior de entender que o mal que a pessoa faz, ela não fala sobre mim, ela fala sobre ela. E essa história na seleção, quando eu chego na seleção, eu ouvi bem assim, junte-se aos bons e se torne um deles. Maravilhoso. E eu acreditei, falei, cara, eu tenho que me juntar aos bons. Mas não era os bons de ser as pessoas ser melhores que as outras, eram os bons dentro do esporte, de ser referência. Eu falei que eu quero se tornar um dos bons também. E fui construindo a minha história. Na Copa do Mundo de 2005 eu era o terceiro goleiro, perdemos a Copa de 2005, FIFA, vira a temporada de 2006, anuncia-se uma reformulação da equipe. Quem se torna titular da seleção? Genilson Brito Rodrigues. E fiquei até meados de 2023, 2024, me tornando aí na história o maior atleta que ganhou Copas do Mundo, jogou jogos FIFA, fui eleito o melhor jogador de competições, entre tantos títulos e recordes, né? Eu agradeço muito a Deus por isso, mas algo que mudou a minha história, que eu falei assim, é isso aqui que eu quero fazer. Quando eu entro na Docto em 2013, já campeão do mundo, e eu entendi que o processo acadêmico ia ser assim, sabe aquela peça de quebra-cabeça que você olha no finalzinho que você fala assim, consegui, essa peça. E eu tive a minha vida transformada ali. Ali eu falei assim, aqui é o meu lugar. E muitas das vezes eu deixei de jogar em alguns clubes, em alguns times, por conta de falar assim, não, porque eu estou estudando, estou fazendo faculdade e agora eu estou mais focado, estou diminuindo as minhas viagens, porque eu não estou pensando agora, eu estou pensando mais para frente. Muita gente não entendia. Chamava de doido, que eu estava fechando porta. Não, tudo bem, eu até entendo.
é um direito meu de escolher, eu escolho optar em fazer a minha faculdade, meus estudos. E a minha história na seleção foi essa. Hoje todo mundo conhece o Mão como multicampeão, né? Joguei 12 Copas do Mundo, 7 finais, 6 Copas do Mundo conquistadas, 394 jogos, 30 gols, uma história assim emblemática que marca gerações, está marcando as gerações. E hoje, como nessa parte de transição de gestão, eu tento trazer isso para os mais jovens. Uhum. Não, Desenvolve projetos sociais? eu tenho um projeto social chamado Alcance das Mãos. Conta pra gente, fala. E eu quero ir trazendo isso para os jovens da seleção, eu quero trazer isso, voltar a trazer isso para os jovens. Eu trabalhei muitos anos com esse projeto social e eu entendi que para o atleta ser desenvolvido, ele precisa ter uma base familiar. E agora, dos projetos que eu quero voltar agora em 2026 é ajudar as famílias, não somente nos cuidados, mas as famílias que passam por algum problema. Por exemplo, tem muito atleta que eu conheço que tem dependência química, que estão nas casas de recuperação. Então eu quero ir até essas casas de recuperação para ajudar, ou com roupas, ou com o acompanhamento escolar, que muitos querem voltar a estudar. O que a gente pode fazer com essas pessoas? Então um dos intuitos de regressar com o projeto Alcance das Mães 2026 é fazer com que essas pessoas sejam atendidas, assim como o professor Cláudio, o professor Pedro, o Léo fez comigo. A minha vida foi transformada na Docto, tanto que o meu irmão fez faculdade na Docto depois. A minha filha estudou no colégio americano, os meus filhos mais menores estudam. Então, assim, não é somente estar como colaborador, é uma gratidão. Uhum. E eu sei que tudo passa, como a minha vida de atleta passou. E ainda as pessoas acham que eu estou até jogando por conta de eu treinar algumas vezes. Sim. E as pessoas, você está jogando? Não, porque eu gosto de treinar. Mas o que eu falo com as pessoas, assim, o meu pai me ensinou algumas coisas. E uma das coisas que o meu pai me ensinou foi fantástica. Ele sempre falava comigo muitas coisas, mas eu sempre registrei o que ele falou. Ele falava assim: meu filho, seja grato com quem te ajuda. E cuidado com o que você vai fazer na vida das pessoas. Porque se você fizer o mal às pessoas, tenha certeza disso, que aqui se faz, aqui se paga. E aquela questão da gratidão ficou muito comigo. Eu sou muito grato. As pessoas acham assim, você é muito próximo. É minha gratidão. É a maneira que eu tenho de agradecer. Uhum. Porque quando eu tenho um coração grato, você vive leve, sabe? Você não tem tantos conflitos. Então, hoje a minha história com a Docto, a minha história com a seleção, elas se completam. Todo mundo na seleção pergunta, e lá na faculdade? Uhum. Assim como na faculdade pergunta a seleção. Então, assim, exatamente, eu vi que foram duas ferramentas, uma junção que mudou a minha história e agora está na hora de mudar a vida de outras pessoas também. Isso é ótimo. Foi rapidinho o nosso bate-papo. Eu sei que a gente ficaria aqui um bom tempo conversando, né? Mas te agradeço, Mão. Eu tirei aí rapidinho de um evento, a inauguração aqui do Ginásio Poliesportivo Professor Cláudio Leitão. Mas eu não podia deixar, né, passar e não gravar com você, porque você tem uma história muito bacana que deve ser compartilhada e pode ser, sim, utilizada como exemplo de superação, né? O Mão falou rapidamente da questão do preconceito, da dificuldade, de onde ele veio e dessa superação. E a partir do momento superou, conseguiu alcançar os objetivos, agora ele retorna e continua ajudando quem precisa. Isso é maravilhoso. Exatamente. E um dos projetos de vida que eu tenho como futuro advogado... Você tem 3 faculdades? Eu estou indo para a terceira faculdade. 3 faculdades. Eu estou indo para a terceira faculdade. Como advogado, é poder ofertar para as pessoas de comunidade um auxílio jurídico aquilo que elas não podem pagar. Então, assim, nós temos um exemplo muito claro, né? O reverendo Uriel,
professor Cláudio, professor Pedro, que está seguindo esse legado. Por que não continuar esse legado em outros lugares também? certeza. Então, se a gente tem um exemplo dentro de casa, vamos seguir, né? Então, uma das metas que eu tenho é essa. Valeu, irmão. Obrigado, tá? Obrigada a você, Obrigado viu? mesmo, obrigado. Até mais. Até Parabéns mais. pela sua história. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.